Meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e o que ele tem feito na história. Muito bom estar aqui com os irmãos, tá? Eu quero, primeiramente, eu gostaria de ler um texto com vocês, depois nós vamos orar e meditar um pouquinho sobre o que Deus tem feito na história. Eu queria ler com você Lucas capítulo 9, verso 57, até o capítulo 10, verso 2, tá? Lucas 9, 57 até 10, verso 2. Diz assim: Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, e as aves dos céus os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro disse: Ao outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem em cada cidade o lugar onde estavam para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto aqui é bem interessante porque o capítulo 9, verso 57 a 62, mostra da urgência da pregação do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. Aqui, os pedidos aqui feitos por esses homens que dois desejam seguir Jesus e um Jesus está chamando, os pedidos feitos por eles, as respostas deles, melhor dizendo, são respostas legítimas. Mas aqui Jesus está falando que por mais que seja legítima, a pregação do Evangelho era primordial, é primordial, melhor dizendo. E o que a gente espera de resposta a isso? Qual que é o nosso âmbito? Vamos trabalhar então, vamos ir. E Jesus, no capítulo 10, verso 2, ele fala assim: olha, é urgente a pregação do Evangelho. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Porém, ele diz para nós orar, pedir ao Senhor da seara por mais trabalhadores. A oração, porque mostra para nós que a dependência na ação missionária não é totalmente de Deus, não é algo que nós fazemos, é o que Deus está fazendo, tá bom? Então guarde isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a oração, quanto que a oração é importante na obra missionária. Mas antes disso, nós vamos orar, vamos clamar a Deus por este estudo, tá bom? Deus Santo, nós queremos te bendizer e te adorar e te glorificar pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de fazer um breve estudo, Senhor, sobre o que o Senhor tem feito no mundo no decorrer da história. Obrigado porque o Senhor nos deu a tecnologia, Senhor Deus, para que isso possa ser feito nos nossos lares. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mostra o teu amor sobre nós, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor, ó Pai, abençoe nosso estudo, cuide de nossos familiares, que possamos estar atentos aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos, então, no decorrer desses estudos de quarta-feira, como é que Deus tem agido no decorrer da história. Nós vimos no início, no primeiro estudo de quarta-feira, mostrando que algumas pessoas acreditam que há uma incompatibilidade com o calvinismo, principalmente a doutrina da predestinação, com missões. Mas vimos, então, que isso é falso, isso é uma fake news, que não é assim, que a predestinação é a garantia
que a evangelização dará certo, né? Nós vimos isso através de missiólogos holandeses, principalmente um chamado Gisbertus Voetius, que era um missionário, um missiólogo muito importante no século XVII, mais ou menos, logo no início ali dos cânones de Dort. Ele estava ali no meio. Vimos o trabalho que teve a Holanda na evangelização das Índias Orientais, que seria ali a região do Sudeste Asiático, a vinda para o Brasil também, nós estudamos em escola, né, a invasão holandesa, mas vimos que tem um trabalho também missionário muito grande ali, e tudo tinha foco na glória de Deus, e a predestinação era a prova doutrinária que a missão tem a origem em Deus, é realizada por Deus e desemboca na glória de Deus, ok? Hoje nós vamos ver sobre o puritanismo, a colonização na Nova Inglaterra, que seria os Estados Unidos futuramente, né? Os puritanos que foram para essa nova Inglaterra tinham uma visão turva sobre missões, mas eles fizeram missões, tá? Não era algo primordial, vamos dizer assim, algo, vamos lá fazer evangelismo, vamos lá, não. Mas eles fizeram isso. E eles tinham dois fatores muito importantes para isso. Primeiro, a glória de Deus. Olha só como é que tem se repetido fazer missões para a glória de Deus, fazer missões para que a glória de Deus seja expandida. E o segundo, o estado espiritual, e nessa época seriam os índios americanos, os indígenas na América do Norte, né, nessa nova Inglaterra. Então eles tinham a ideia, o plano da glória de Deus, mas tinham também esse pensamento do estado espiritual desses indígenas, desses índios norte-americanos. Ali poucos missionários, mas o mais expoente ali, nós vamos trabalhar com três em sequência. O primeiro dele, o mais expoente, é John Eliot. Ele foi missionário, ele nasceu em 1604 e morreu em 1690. Olha só, algo bastante curioso para aquela época. 86 anos de vida. Nós vamos ver, por exemplo, que teve um missionário aqui que viveu somente 29 anos, por causa das doenças, dos problemas que tinham naquela época. Ele era um presbiteriano que exercia a responsabilidade dupla. Ele era pastor numa igreja em Roxbury, em Massachusetts, e trabalhava também com os índios norte-americanos. Então, ele tinha esses dois trabalhos. Era pastor de uma igreja local, mas também tinha a visão de evangelismo aos índios norte-americanos, tá? E ele foi conhecido como o apóstolo entre os índios. Estudou e dominou o idioma nativo indígena. Olha só que interessante, meus irmãos. Em 1600, 1620, meados de 1600, ele já dominava, ele entendia que era para pregar o evangelho, era necessário conhecer a língua daquelas pessoas, dos indígenas ali. Então ele estudou e dominou essa língua. Fez visitas rotineiras a essas aldeias, lutou politicamente para arranjar terra aos índios. Lembra que havia uma expansão ali da Nova Inglaterra e alguns políticos, quanto mais terra, melhor era. E ele lutou para que os índios tivessem as suas terras ali. Promoveu interação entre ingleses e índios, tá? Lembra, índios norte-americanos, moicanos, entre outros, tá? Então, promoveu essa interação, fazendo com que eles até estivessem na mesma aldeia, né? Morando na mesma aldeia. Traduziu a Bíblia para a linguagem indígena e estabeleceu escolas e treinou evangelistas e plantou igrejas ali.
John Eliot. Teve um bom relacionamento com os índios, pois ele entendia que principalmente deveria ter um interesse por pessoas. Sabe qual que é um problema nosso nos dias atuais? E é um problema assim, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Nós queremos evangelizar as pessoas, mas parece que a gente só está preocupado com a alma dela, né? Mas o que John Eliot fala, nós temos que nos preocupar com a alma dela, para onde ela irá. Mas eu tenho que me interessar nela como pessoa, né? Como um todo dela, conhecê-lo. Isso, meus irmãos, em 1600 e algumas coisas, tá? Ele tinha um bom relacionamento, ele sentava, conversava, ele entendia, ele tinha que esse relacionamento devia ser por pessoas. Mas, infelizmente, por causa da guerra, de uma guerra, teve poucas conversões ali, porque houve guerra e os indígenas sofreram muito com essa guerra, então o que aconteceu? Eles começam a se espalhar, né? Eles não combatem, eles se espalham, os indígenas. Entretanto, por causa dos treinamentos, por causa das escolas, ele criou bastante liderança para continuar o trabalho em seguida. Outro missionário muito importante, eu tenho até um diário dele aqui, David Brainerd. Ele viveu em 1700, nasceu em 1718 e morreu em 1747, com apenas 29 anos. Olha só, John Eliot viveu 86 anos, algo extraordinário para aquela época. David Brainerd viveu apenas 29 anos, não teve nem 3 décadas de existência. E ele morreu de tuberculose. Ele foi licenciado para pregar o evangelho já perto da sua morte, em 1742, entre os índios. Olha só que interessante, ele foi licenciado para pregar entre os índios em 1742 e foi ordenado em 1744. Teve grande êxito missionário entre os verões, o trabalho missionário dele se expandiu entre os verões de 1745 e 1746, ou seja, durante esse um ano. A gente tem que lembrar que o verão nos Estados Unidos é no meio do ano, então foi do meio do ano de 45 até o meio do ano de 46, 1746. E ali, meus irmãos, ele teve 130 convertidos em um ano. Só que, infelizmente, depois disso, ele piorou o estado de saúde dele. Ele já, se você ler o diário, tem um diário aqui dele, você vai ver que ele tinha problemas de depressão, tinha outros problemas emocionais, mas ele sofria muito com a tuberculose. E ele ficou muito doente depois desse período para ministrar entre os indígenas. E em 1747, ele vai morar na casa de Jonathan Edwards. E ali ele falece. Tá? Jonathan Edwards é a próxima pessoa que nós vamos falar, um grande avivalista. E é ele, Jonathan Edwards, que vai editar e vai publicar o livro do Diário de David Brainerd. O Diário de David Brainerd, ele inspirou grandes missionários neste mundo. Por quê? Porque o foco de Jonathan Edwards de editar e publicar esse diário é para mostrar o quanto que é importante a piedade na obra missionária. Olha só, meus irmãos, o texto que nós lemos em Lucas fala da necessidade de pregar o evangelho, é algo necessário. E fala que a seara é grande, mas o texto fala que nós devemos orar, não sair já indo, né? Sair pregando, sair fazendo, saindo. E nós temos a característica do nosso povo de meter a mão na massa, né? De fazer. E a gente tem que entender que a piedade é muito importante na obra missionária. Por quê? Lembrando o que o texto vai nos dizer lá da aula passada com Voetius, né, sobre a predestinação,
que a missão tem origem em Deus, é realizada por Deus e desemboca na glória de Deus. Não somos nós, é Deus agindo através de nós por causa da sua graça e da sua misericórdia. Então, Jonathan Edwards, ele tem a visão aqui, a ideia de editar e publicar esse diário de David Brainerd para mostrar o quanto que a piedade é importante na obra missionária. É muito importante, tá? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi pastor em outras cidades, mas em especial o trabalho missionário dele foi em Stockbridge. E é interessante aqui, meus irmãos, porque alguns estudiosos vão dizer que ele não era missionário, porque ele foi mandado para Stockbridge sem ele querer, vamos dizer assim. Ele foi expulso da igreja onde ele estava, se não me engano, em Northampton, antes, e ele foi levado, abriu as portas para ir para Stockbridge, que ficava perto dos indígenas, ficava bem perto dos indígenas. Entretanto, meus irmãos, muitos estudiosos discordam que foi algo que ele caiu de paraquedas, vamos dizer assim. Muitos ali vão mostrar que ele realmente, mesmo não sendo um foco inicial, ele trabalhou com missões e começou a desenvolver missões ali. Por exemplo, entre o tempo que ele ficou lá, ele pregou 200 sermões para os índios. 200 sermões para os índios. Todos novos. Todos sermões novos. Os sermões que ele pregou, cerca de 130, 150, para a igreja de Stockbridge, foi uma repaginação dos sermões que ele pregou na igreja anterior. E os sermões pregados na igreja de Stockbridge era algo mais pesado. Os 200 sermões pregados para os indígenas mostrava mais graça. Olha só que interessante, porque ele entendia que os ingleses já tinham a revelação, então eles precisavam ser algo mais pesado, enquanto os indígenas eles estavam começando. Então, o primeiro sermão, por exemplo, de Jonathan Edwards entre os indígenas foi o texto de Cornélio, um homem piedoso, mas que não servia a Deus. E Paulo foi lá se apresentar a Deus. E Jonathan Edwards comparava esses indígenas como sendo Cornélio. Mas olha só que interessante, tem um livro de Jonathan Edwards, ele escreveu bastante quando ele estava em Stockbridge, falando com os missionários, com os indígenas e na igreja local. Teve vários livros escritos lá. E ele escreveu sobre um livro chamado A Busca do Avivamento. Tá? Ele entendia que os avivamentos são os gatilhos que impulsionam o progresso da redenção de Deus. O avivamento se intensificaria no decorrer da história. O avivamento é o crescimento do reino de Deus. Não somente uma questão espiritual e emocional, mas tinha tudo a ver com missões. Lembra que o foco nosso é a glória de Deus, encher a glória de Deus, a terra ser cheia da glória de Deus? Como é que isso aconteceria? Deus ia fazer avivamentos no decorrer da história. E cada vez que estivesse se aproximando do tempo dele, do tempo da chegada de Deus, da volta de Jesus, esses avivamentos se intensificariam e seria algo mais constantes na história do mundo, tá? Ele entendia isso, meus irmãos, porque a visão teológica escatológica dele era o pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? Basicamente, de uma maneira bem simples, o pós-milenismo vai dizer que as coisas melhorariam a cada dia mais e veria a volta de Jesus, tá? Então, o avivamento era esse escalar da melhoria dos tempos e que Jesus iria.
Então ele escreve dizendo que nós, seres humanos, deveríamos buscar esse avivamento. Mas não somente, como eu falei aqui, uma maneira espiritual ou emocional, ou que nós temos esses avivamentos que nós vemos na televisão, não isso. Mas ele tinha como foco as missões, encher a terra com a sua glória. Então, por exemplo, se tivesse avivamento na Escócia, na África do Sul, ia tendo vários avivamentos ao ponto que Deus se derramaria e encheria a terra com a sua glória. E a propagação do evangelho era a principal força motriz pela qual Deus assegurava seu propósito na história. Olha só, a pregação do evangelho. Ele usava o termo, de vez ele usava o termo missões, ele falava propagação do evangelho. Orar por avivamento é parte daquilo que Deus usa para avançar na história. A obra missionária trazia maior glória a Deus à medida que os homens se deleitariam nele. Olha só que interessante. Então ele fala o quanto que é importante essa oração, o quanto é importante buscar a Deus. Tá? Algo bem interessante nessa época, que eu queria trazer para os irmãos, é de um texto de Joel Bick, que vai falar sobre puritanismo. Ele vai dizer assim: em contrapartida, os puritanos oravam fervorosamente, baseados numa visão bíblica do Cristo soberano, cujo reino precisa encher a terra. Acontecia reuniões frequentes de oração por avivamento, pela evangelização no mundo, pois Cristo, à direita de Deus, deve nos levar a orar para que Deus estabeleça seu domínio régio, o domínio régio de Cristo. E por causa disso, os puritanos inseriram a oração missionária no culto público da igreja. Olha só que interessante, meus irmãos. Eles criaram grupos de pessoas para orar, para que Deus mostre a sua glória, para que Deus derrame a sua glória e para que aconteça assim então a evangelização no mundo. Eles defendiam que Jonathan Edwards defendia que o objetivo principal de Deus é glorificar o seu nome e com isso levar o homem a desfrutar para sempre dele. Olha só que interessante. Como é que isso aconteceria? Como é que nós desfrutaríamos para sempre de Deus? Através da oração. Através da oração, Deus derramaria cada dia mais a sua glória encheria a terra. Essa é uma visão escatológica, tá? Por causa da visão escatológica pós-milenista. O pós-milenismo caiu um pouco de descrédito por causa das segundas guerras, né? Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que veio basicamente a destruição. E nisso surgiu, então, um outro lado, que é o pré-milenismo dispensacionalista, que é que a Terra ficaria cada vez pior para que então viesse Jesus Cristo voltasse. Mas o que eu quero trabalhar com você não é a escatologia, mas a importância da oração. Olha só, meus irmãos, criar grupos de oração para que Deus se revele entre os povos. Criar grupos de oração pedindo para Deus que envie missionários, que leve missionários a outros países. Colocar nos momentos de culto orações por missões. Isso surgiu com os puritanos, tá? Nós queremos tanto imitar os puritanos na sua piedade, no seu jeito de santificação, queremos tanto fazer isso, e é o correto, mas a gente não pode se esquecer do trabalho também missionário deles e o pedido e esse meio através da oração, meus irmãos. E eu quero incentivar grandemente para que você ore a Deus, para que você busque a Deus, que você coloque, que seja uma vez por semana, bom é todos os dias, mas que seja uma vez por semana, coloque na sua agenda, fala assim, hoje eu vou orar para Deus, não pedindo um benefício para mim, mas
para que ele se revele a todos os povos das terras. Vou orar pelo povo X, vou orar pelos muçulmanos em tal lugar, vou orar para que Deus se mostre para eles. Tá? Deus possa abençoar a sua vida, que isso possa ser algo constante em nosso meio. Vamos orar a Deus. Ó Pai Santo, nós te bendizemos e te adoramos e te glorificamos pelo Deus maravilhoso que és. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor mostra a tua graça, porque o Senhor, ó Pai, é o Deus que se revela, Senhor Deus, ao homem. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor, ó Pai, alcance povos, ó Pai, tão distantes desse mundo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que a tua glória seja inundada nessa terra, para que possamos ver, Senhor Deus, a tua glória brilhar a cada dia. Eu oro para que o Senhor levante missionários, para que o Senhor levante trabalhadores, porque os campos estão brancos, ó Pai. Os campos estão brancos. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, mostra a tua glória, Senhor Deus. Não deixa, Senhor Deus, com que os afazeres do nosso dia a dia tire o foco do que realmente é importante, que é o Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, mostra a tua glória entre as nações, ó Pai. Eu oro para aqueles que estão dentro da igreja, que precisam também do seu auxílio, precisam da bênção do Senhor, ó Pai, seja por questões de saúde, seja por desemprego, seja por qualquer área, Senhor Deus, que o Senhor derrame tua graça ali sobre a vida deles, ó Pai. Que nós, como igreja, possamos auxiliá-los de certa maneira. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos, por todo o cuidado do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Continuamos semana que vem. Grande abraço.